Audiolivro Patriarcas e Profetas na linguagem de hoje. Capítulo 69. Davi é coroado rei. A morte de Saul acabou com os perigos que tinham feito Davi fugir de sua terra. Agora, o caminho estava livre para ele voltar. Davi perguntou ao Senhor: devo ir para uma das cidades de Judá? O Senhor respondeu que sim. E Davi perguntou para qual delas? Para Hebrom, respondeu o Senhor. Segundo Samuel 2, versículo 1. Imediatamente, Davi e seus seguidores se prepararam para obedecer. Quando a caravana entrou na cidade, os homens de Judá já estavam esperando para dar as boas-vindas a Davi como futuro rei de Israel. Sem perder tempo, providências foram tomadas para sua coroação, e ali ungiram Davi rei da tribo de Judá. Segundo Samuel 2, versículo 4. Nenhum esforço foi feito para estabelecer sua autoridade sobre as outras tribos. Quando Davi ficou sabendo da atitude corajosa dos homens de Jabes de Gileade, recolhendo os corpos de Saul e Jonatas e dando a eles um funeral digno, enviou a mensagem: o Senhor os abençoe pelo seu ato de lealdade, dando sepultura a Saul, seu rei. Seja o Senhor leal e fiel para com vocês. Também eu firmarei minha amizade com vocês, por terem feito essa boa ação. Segundo Samuel 2, versículos 5 e 6. Os filisteus não ficaram aborrecidos com a decisão de Judá de fazer de Davi seu rei. Eles achavam que teriam vantagens agora que Davi tinha recebido mais poder, pois tinham sido bondosos com ele. O reinado de Davi não estaria livre de problemas. Deus escolheu Davi para ser rei de Israel. No entanto, o povo de Judá mal tinha aceitado sua autoridade quando o filho de Saul, chamado Isbosete, foi coroado rei em um trono rival em Israel. Isbosete era um representante fraco e incompetente da casa de Saul, ao contrário de Davi, que era extremamente qualificado. Abner, o principal responsável por levar Isbosete ao poder real, era o homem mais ilustre de Israel. Ele sabia que o Senhor tinha indicado Davi para ocupar o trono, mas ele não queria que o filho de Jessé assumisse o reino. Abner era ansioso e não tinha princípios. Saul o havia influenciado a detestar o homem que Deus escolhera para reinar sobre Israel. Seu ódio cresceu por causa da forte repreensão que Davi havia lhe dado quando o jarro de água e a lança do rei foram tirados de perto dele enquanto dormia. Decidido a criar divisão em Israel para que ele mesmo pudesse ser exaltado, Abner usou Isbosete, o representante do rei anterior, para promover suas ambições egoístas. Sabia que o exército não tinha se esquecido das primeiras batalhas bem-sucedidas sob o comando de Saul. Determinado, esse líder rebelde continuou a colocar seus planos em prática. Primeiro, ele escolheu a cidade de Manaim, do outro lado do Jordão, para ser a residência real. Ali foi realizada a coroação de Isbosete. Seu reinado abrangia todo o Israel, exceto Judá. Por 2 anos, o filho de Saul desfrutou as honras de rei em sua capital afastada. Abner se preparou para uma guerra violenta, pois tinha a intenção de estender seu poder sobre Judá também. E houve uma violenta batalha naquele dia, e Abner e os soldados de Israel foram derrotados pelos soldados de Davi. Segundo Samuel 2, versículo 17. Abner renunciou, porque ficou com raiva do incompetente Isbosete. Depois se ofereceu para servir a Davi, levando consigo todas as tribos de Israel. Davi aceitou a proposta. Contudo, o fato de Davi ter aceitado receber Abner, um guerreiro tão famoso, provocou ciúmes em Joabe, o comandante principal do exército de Davi. Havia uma vingança de sangue entre esses dois homens. Durante a guerra entre Israel e Judá, Abner havia matado Asael, irmão de Joabe. Então Joabe cruelmente preparou uma emboscada e assassinou Abner. Quando Davi soube desse ataque traiçoeiro, ele falou bem alto: eu e o meu reino, perante o Senhor, somos para sempre inocentes do sangue de Abner.
filho de Ner. Caia a responsabilidade pela morte dele sobre a cabeça de Joabe, segundo Samuel 3, versículo 28 e 29. Por causa da condição instável em que o reino se encontrava e do poder dos assassinos, Davi não pôde punir o crime adequadamente, mas demonstrou publicamente seu abalo e reprovação. Como o pranteador principal, o rei apanhou o caixão que levava o corpo de Abner. Junto à sepultura, cantou um lamento que foi uma forte repreensão aos assassinos. Por que morreu Abner como morrem os insensatos? Você caiu como quem cai perante homens perversos, segundo Samuel 3, versículos 33 e 34. A homenagem de Davi a alguém que tinha sido um grande inimigo seu conquistou a admiração de todo o Israel. Todo o povo e todo o Israel reconheceram que o rei não tivera participação no assassinato de Abner, filho de Ner, segundo Samuel 3, versículo 37. Em particular aos seus conselheiros e assistentes de confiança, o rei reconheceu sua incapacidade de castigar os assassinos como ele desejava. Ele os colocou sob a justiça de Deus. E o Senhor retribua ao malfeitor de acordo com as suas más obras, segundo Samuel 3, versículo 39. Quando ouviu que Abner havia morrido em Hebrom, Isbosete, filho de Saul, perdeu a coragem e todo o Israel ficou alarmado, segundo Samuel 4, versículo 1. Pouco depois, outro ato de traição completou a queda do poder rival, já enfraquecido. Isbosete foi assassinado por 2 de seus capitães. Eles cortaram sua cabeça e a levaram depressa para o rei de Judá, esperando assim ganhar seu favor. Davi castiga os assassinos de seu inimigo. Davi não queria esse tipo de ajuda para estabelecer seu poder. Ele contou aos assassinos o que aconteceu com o homem que se orgulhou de ter matado Saul. Ele disse mais, muito mais agora, que homens ímpios mataram um inocente em sua própria casa e em sua própria cama. Vou castigá-los e eliminá-los da face da terra, porque vocês fizeram correr o sangue dele. Então Davi deu ordem a seus soldados, e eles os mataram. Segundo Samuel 4, versículos 11 e 12. Depois da morte de Isbosete, houve um desejo geral entre os líderes de Israel para que Davi se tornasse rei de todas as tribos. Eles disseram: eras tu quem liderava Israel em suas batalhas, e o Senhor te disse: você pastoreará o meu povo e será o seu governante. Segundo Samuel 5, versículo 2. Então, todas as autoridades de Israel foram ao encontro do rei Davi em Hebrom. O rei fez um acordo com eles em Hebrom perante o Senhor, segundo Samuel 5, versículo 3. Assim, por meio da direção de Deus, o caminho foi aberto para ele chegar ao trono. A mudança no sentimento do povo foi decisiva. A revolução foi pacífica e digna, em harmonia com o trabalho que faziam. Quase 500.000 de pessoas, os antigos súditos de Saul, lotou Hebrom e seus arredores. O dia da coroação foi marcado. Davi, o homem que tinha sido expulso da corte de Saul, que havia fugido para as montanhas e campinas e para as cavernas da terra para preservar a vida, estava prestes a receber a maior honra que os seres humanos podem dar a alguém. Sacerdotes e anciãos, oficiais e soldados com lanças e capacetes brilhantes e estrangeiros vindos de longas distâncias se levantavam para testemunhar a coroação. Davi estava vestido com um manto real. O sumo sacerdote colocou o óleo sagrado em sua testa, pois a unção anterior, feita por Samuel, havia sido profética em relação ao que aconteceria na nomeação do rei. O tempo tinha chegado e Davi foi consagrado à sua função como representante de Deus. O cetro foi posto em suas mãos, o juramento de seu justo domínio foi escrito, e o povo apresentou seus compromissos de fidelidade. Israel tinha um rei indicado por Deus. Aquele que havia esperado pelo Senhor com paciência viu as promessas de Deus se cumprirem. Davi
se tornando cada vez mais poderoso, pois o Senhor, o Deus dos exércitos, estava com ele. Segundo Samuel 5, versículo 10. Querido ouvinte, que Deus lhe abençoe. Se você ainda não é inscrito em nosso canal, então se inscreva e ative o sininho das notificações. Canal O Bom da Bíblia, compartilhando a Palavra de Deus.